A chuva castigava o asfalto enquanto os faróis do carro de luxo iluminavam a estrada molhada. Lá dentro, Marcos ajeitava o relógio caro no pulso e bufava impaciente com o trânsito lento. Estava voltando de um jantar importante de negócios e só queria chegar em casa. O barulho da água contra a lataria do veículo criava um som ritmado e quase hipnótico. Foi quando avistou uma figura na beira da estrada. Um homem magro, envolto em trapos encharcados, segurava com dificuldade um punhado de papelões que usava como cama. Ele corria desajeitadamente, tentando se proteger da chuva que o castigava sem piedade. O homem acenou desesperado ao ver o carro de luxo se aproximar. Seus olhos suplicavam por abrigo, apenas alguns minutos de alívio. Marcos hesitou por um instante. Um pequeno incômodo lhe percorreu a espinha, mas logo afastou o pensamento. Abaixou levemente o vidro e gritou apenas uma frase antes de arrancar sem olhar para trás, cada um com seus problemas. No retrovisor, viu a figura desamparada diminuir até desaparecer por completo. A vida de Marcos seguia entre reuniões e investimentos. Seu império financeiro crescia cada vez mais e ele se sentia intocável. Mas, como todo castelo erguido sobre soberba, o seu começou a ruir. Um sócio fez um movimento inesperado, desviando milhões. A imprensa logo ficou sabendo, e os processos se acumularam. Em poucas semanas, sua fortuna evaporou, seus bens foram confiscados e Marcos se viu falido. Amigos desapareceram e portas se fecharam. O homem que antes ocupava a capa de revistas de negócios agora vagava pelas ruas, evitando olhares de desprezo. Sem dinheiro, sem casa e sem rumo, Marcos conheceu o frio das madrugadas e o gosto amargo da rejeição. Tentou procurar apoio em velhos contatos, mas ninguém queria se associar a alguém caído em desgraça. No seu desespero, passou a dormir em qualquer canto que encontrava, pedindo sobras de comida em restaurantes que antes frequentava como cliente VIP. Sua arrogância foi substituída por uma dor profunda, e a fome se tornou sua companheira constante. Em uma noite particularmente fria, Marcos perambulava pela cidade em busca de um lugar seco para dormir. Seus sapatos estavam gastos e suas roupas sujas. Cada passo parecia um peso insuportável. Foi quando viu uma pequena fogueira improvisada debaixo de um viaduto. Algumas pessoas em situação de rua estavam ali, compartilhando o pouco que tinham. Hesitou, mas a necessidade o empurrou para a frente. Aproximou-se, tentando não demonstrar sua vergonha, e pediu apenas um pouco de espaço para se aquecer. Entre as sombras, um homem se ergueu e caminhou até ele. Seu rosto parecia familiar, mas Marcos não conseguia lembrar de onde o conhecia. Então, sob a luz trêmula das chamas, a lembrança o atingiu como um soco no estômago. Era o mesmo homem que ele rejeitara na beira da estrada, aquele que corria com seus papelões na chuva. O homem agora olhava nos olhos, sem raiva, sem rancor, mas com uma expressão que Marcos não conseguia decifrar. Engraçado destino, não é? Disse o homem, com um meio sorriso. Marcos abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio foi quebrado quando o desconhecido estendeu um pedaço de pão e um cobertor velho. Vem, senta aqui. A gente compartilha o que tem. Marcos pegou o pedaço de pão com as mãos trêmulas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente do frio e da desesperança. O orgulho que um dia sustentara sua vida agora parecia uma lembrança distante. Seu destino estava ali, entre aqueles que ele um dia ignorou. E pela primeira vez em sua vida, ele se perguntou, o que realmente significa ser rico? Os dias seguintes foram difíceis, mas Marcos começou a aprender. A convivência com os moradores de rua mostrou-lhe uma solidariedade que nunca havia experimentado. Pequenos gestos de bondade entre aqueles que nada tinham pareciam mais valiosos do que qualquer negócio milionário que já fizera. Aquele homem que outrora ele desprezara, chamado João, era respeitado entre os outros. Com o pouco que conseguia, ajudava quem estava em situação pior que a dele. A cada conversa, Marcos compreendia mais sobre sua própria queda e sobre o real valor das pessoas. Uma noite, João lhe contou sua história. Ele também tivera uma vida melhor no passado, mas uma sucessão de erros e azares o levaram à rua. Aprendi que ninguém está acima da vida,
Marcos. Hoje você tem tudo, amanhã pode não ter nada. Mas o que nos define não é o que temos, e sim como tratamos os outros. Marcos ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Com o tempo, João ensinou Marcos a sobreviver na rua, mas também a olhar para o mundo de outra maneira. Ele aprendeu a buscar trabalho, a enfrentar sua nova realidade sem revolta. Foi difícil, mas ele não desistiu. Conseguiu pequenos serviços, reconquistando aos poucos sua dignidade. E, o mais importante, aprendeu a valorizar o que antes ignorava: o respeito, a empatia e a verdadeira riqueza de um coração humilde. Meses depois, um antigo conhecido o reconheceu e lhe ofereceu uma oportunidade. Nada grandioso, apenas um emprego simples, mas Marcos aceitou sem hesitar. Trabalhou duro, juntou algum dinheiro e, um dia, voltou ao viaduto onde João estava. Trouxe comida, cobertores, principalmente, um convite. João, quero te ajudar como você me ajudou. Venha comigo. João sorriu, recusando com um gesto suave. Meu lugar é aqui, Marcos. Ainda há muitos que precisam de mim. Mas vá, siga sua vida. E lembre-se do que aprendeu aqui. Marcos o abraçou, sentindo uma gratidão impossível de expressar em palavras. Partiu dali um homem diferente. Marcos reconstruiu sua vida, mas jamais voltou a ser o mesmo. O luxo já não era mais seu objetivo, e sim a chance de fazer a diferença. A experiência que teve o transformou, e sempre que via alguém na chuva, lembrava-se de João. E dessa vez, nunca deixava de parar.